Oi gente, eu sou a Rosângela do Ateliê Só Se For Crochê e eu voltei com a terceira temporada, isso mesmo. Já estamos na terceira temporada desse projeto que é o Crochê de Cinema. Um projeto delicioso em parceria com a Fios Pinguim, onde escolhemos filmes que amamos e criamos alguma peça de crochê inspirada nesses filmes. Como de costume, eu já convido vocês a seguir o perfil da Pinguim e da Só Se For Crochê, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes. Deixe seu like, comente, compartilhe para que o vídeo alcance cada vez mais pessoas e com isso possamos continuar trazendo conteúdos de valor para vocês. Peço também que deixem aqui nos comentários quais filmes vocês gostariam de ver para essa e outras temporadas. Ai, eu tô tão feliz! A gente vai começar os trabalhos falando sobre o filme mais mencionado deste último ano e que nos deu maior orgulho agora no início de 2025. É isso mesmo, estou falando de Ainda Estou Aqui. No nosso Crochê de Cinema de hoje vamos falar dessa obra maravilhosa. Ainda Estou Aqui é um filme brasileiro dirigido por Walter Salles, lançado em 2024, que mergulha na história real e emocionante de Eunice Paiva, esposa do deputado federal Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar no Brasil em 1971. O filme é uma adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Rubens. O filme conta a história real de Eunice Paiva, interpretada lindamente por Fernanda Torres em sua fase adulta e por Fernanda Montenegro em momentos de reflexão no futuro. Desde a aparente normalidade de sua vida familiar ao lado de Rubens Paiva, Selton Mello e seus filhos, até o momento em que a repressão do regime militar invade brutalmente seu cotidiano com sequestro e desaparecimento de seu marido. A trama se concentra na jornada de Eunice em uma busca incessante pela verdade sobre o paradeiro de Rubens, transformando-a em uma figura central na luta por direitos humanos e na denúncia dos horrores da ditadura. O filme retrata sua resiliência, coragem e dedicação em manter viva a memória do marido e em criar seus filhos em um contexto político opressor. O filme conta com um elenco de peso, com atuações marcantes que enriquecem a narrativa. Não podemos deixar de citar a performance de Fernanda Torres, que tem sido amplamente elogiada e premiada, capturando a força, a dor e a determinação de Eunice com uma intensidade comovente. A participação de Fernanda Montenegro adiciona camadas de profundidade e reflexão ao personagem. Selton Mello entrega uma interpretação sensível de Rubens Paiva, mesmo com o tempo de tela limitado. A trilha sonora original contribui muito para a carga emocional do filme, assim como o figurino de Ainda Estou Aqui, assinado por Cláudia Kopic, que desempenha um papel crucial na imersão do espectador na atmosfera da época, refletindo a transição dos anos 60 para os 70 e marcando as mudanças sociais e políticas que permeiam a vida dos personagens. Ainda Estou Aqui é um filme poderoso e necessário, que oferece diversas lições importantes. Aqui vou elencar a que mais me marcou, que é o amor e a família como pilar de resistência. Mesmo em meio ao sofrimento, o amor de Eunice por seus filhos e a memória de seu marido a impulsionam a lutar e encontrar forças para seguir adiante. Dito isso, apresento a todos o nosso projeto baseado nesse filme, o Colete Veroca. Eu fiquei muito impressionada com um estudo feito sobre o figurino da época e uma peça em especial feita em crochê me chamou bastante atenção. E por isso resolvi fazer uma releitura dessa peça, que aqui dei o nome de Colete Veroca, fazendo referência a Vera Paiva, uma das filhas de Eunice, interpretada pela belíssima e talentosíssima Valentina Ezage. Para esse projeto utilizei o fio Bella Fashion, que trouxe a leveza e a beleza que eu queria para o colete. Nas cores 0004 Cru e 1785 Nescafé. O fio Bella Fashion é 100% algodão mercerizado, Tex 295 e 508 metros. Aqui no vídeo eu vou te ensinar a fazer o quadradinho que compõe o colete e a maneira que eu fiz a junção dos quadrados. Lembrando que a receita completa com medidas, gráficos, etc.
tá lá no blog da Fios Pinguim. Então, vamos ao nosso colete Veroca? Então, como a gente já apresentou, a gente tá usando Bella Fashion na cor Nescafé cor cru, agulha de crochê de 3 milímetros, agulha de tapeçaria, tesoura e fita métrica. O nosso colete tem essa configuração, tá? Aqui são os quadrados, né? A gente vai executar primeiro todos os quadrados aqui e depois a gente faz a costura, monta ele dessa forma. Eu oriento a fazer primeiro as costuras verticais e depois as costuras horizontais, tá? Nesse sentido. Então, aqui a gente tem, ó, aqui a parte da frente, aqui a parte das costas, aqui onde a gente faz a dobra tem a parte do pescoço, as cavas. E aí, esses 4 aqui, tanto de um lado quanto do outro, eles são dobrados e costurados aqui, encontrando com esses 4 de trás. A mesma coisa do outro lado, tá? Eu quis fazer esse protótipozinho aqui que fica bem simples para explicar. Planificada, a nossa peça é desse jeito. Aqui tem 62 quadrados. Então, agora a gente vai fazer um quadradinho desses, que depois eu vou explicar como eu fiz a junção dos quadrados, que tem diversas maneiras. Vou explicar a maneira que eu fiz aqui. Então, vamos lá. A gente inicia com o fio marrom, círculo mágico. Eu gosto sempre de fazer o círculo mágico já com 2 voltas, que ele fica mais firme, praticamente impossível de desmanchar quando vocês fazem a manutenção do colete, a lavagem, tudo isso. Aí, ó, dessas 2 voltinhas, eu introduzo aqui, pego, laço o meu fio e prendo o meu primeiro nó. Agora, eu vou trabalhar por dentro do anel mágico aqui e o meu anel mágico duplo. Vocês fazem da maneira que vocês estão acostumados aqui. Você pode usar o círculo mágico ou iniciar com algumas correntinhas também, tá? Agora, a gente faz 3 correntinhas e 11 pontos altos, tá? Então, essa primeira carreira, ela é composta por 12 pontos altos. 11 pontos altos mais as 3 correntinhas. Então, vamos lá. Nossos 12 pontos altos aqui. Agora, a gente vai fechar o nosso anel. Como a gente tá com o anel mágico duplo, eu sempre faço assim, ó. Dou uma puxadinha, eu vejo qual desses 2 fios que eu tenho que fazer a puxada aqui diferente, ó. Esse que tá encurtando, eu venho aqui, puxo essa parte de cima pra ele apertar o outro fio, ok? Apertou todo o outro fio, você já pode vir aqui e puxar esse outro. E a primeira carreira é só isso daqui, no marrom. Agora, a gente vem, corta um pedaço maiorzinho e arremata esse fio. Vou arrematar aqui com a agulha de tapeçaria, mas vocês podem fazer com a tapeçaria ou agulha de crochê mesmo. Vou fazer o fechamento invisível aqui, passo por dentro da cabeça do primeiro ponto, jogo o fio pra trás. Ele fica o círculo perfeito, tá? Aí, aqui atrás, eu venho e faço o arremate desse fio. A gente tá fazendo essa peça aqui. Então, a gente já tem aqui nossa primeira carreira, que é o fundinho aqui da nossa florzinha. Então, agora a gente vai trocar a cor. Vamos trabalhar com o fio cru. Aqui, ó, a gente já faz o nó corrediço. E vamos já começar a nossa segunda carreira. A gente vai estar fazendo aqui, ó, pontos pipocas. De que forma? Fez o nó corrediço, deu uma laçada, a gente já inicia em qualquer lugar, tá? Com um ponto alto. Ok? Agora, a gente vai fazer mais 4 aqui. Então, o nosso ponto pipoca, ele é composto por 5 pontos altos. Ok? Fez os 5 pontos altos, vem aqui no primeiro ponto, junta aqui, ó, com a laçada que você deixou lá, o primeiro com o último. Passou essa laçada por dentro. Esse aqui é o nosso ponto pipoca. A gente vai fazer
12 pontos pipocas, um desse para cada ponto de base. Entre eles são 3 correntinhas, então vamos lá, 3 correntinhas, ponto pipoca. Finalizamos aqui, ó, estamos finalizando aqui a segunda carreira, tá? Formamos a nossa florzinha aqui. Então, agora a gente faz 3 correntinhas. E aí, a gente vem aqui no primeiro ponto pipoca e faz o fechamento com ponto baixíssimo. Então, a gente tá, ó, dessa forma. Até agora, a gente tá trabalhando aqui em círculos. Então, agora a gente tem que transformar num quadradinho a nossa peça, tá? Então, a gente finalizou aqui, estamos em cima do primeiro ponto pipoca que a gente fez. A gente vem pro primeiro espaço com ponto baixíssimo, vamos fazer 2 correntinhas e mais 2 meio pontos altos aqui, tá? Laçou o fio, introduziu, laçou, tirou tudo de uma vez. Tá? Então, a gente ficou com um grupinho aqui com 3 meio pontos altos, o próximo, novamente, 3 meio pontos altos. Agora, a gente vai fazer o canto do nosso quadrado. Então, a gente vai fazer 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Formamos aqui o primeiro canto do nosso quadrado. Agora, a gente vai repetir esse processo formando os 4 cantos. Aqui no meio, sempre meio pontos altos, e a formação dos cantos, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, olha só, estamos dessa forma. Eu deixo sempre aqui do lado para vocês verem ele completo. Então, a gente finalizou aqui a parte com fio cru. Então, agora, novamente, a gente faz o corte aqui do fio. Vamos fazer aquele arremate. Para dar continuidade, agora voltando a trabalhar com o marrom. Eu gosto sempre de dar um nozinho para ficar bem firme, tá? Agora, aqui, cada um tem uma maneira. O que eu gosto de fazer? Vir por dentro de alguns pontos aqui, ó, e já arrematar esse fio. Porque o problema dos quadradinhos são os arremates depois. Eu não gosto de ter aquele monte de fio no final para arrematar. Então, eu passo por dentro aqui de alguns pontos, faço nozinho, tudo, né? Passo por dentro de alguns pontos e já consigo arrematar esse daqui. A hora que eu venho com a outra carreira, já tá arrematado esse último fiozinho aqui. A mesma coisa com o fio inicial, tá? Agora, a gente vai iniciar a 4ª carreira. Ponto alto sobre ponto alto e o cantinho igual. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. O restante, a mesma coisa, tá? Eu vou iniciar aqui e a gente vai fazer 2 carreiras dessa mesma forma, tá? Então, eu vou fazer e iniciar e depois a gente já volta com o nosso quadradinho pronto. Faz o nó corrediço, laça o fio e vem em qualquer lugar aqui, tá? Não importa muito aonde. Vou fazendo um ponto alto sobre ponto alto.
Então é isso, tá? Então a gente tá aqui com o quadradinho pronto. Ele fica mais ou menos com 10 por 10 centímetros. E aí aqui, ó, eu trouxe um blocador. Eu sempre gosto de fazer a blocagem dos quadradinhos. Os pontos ficam mais laceados e até na peça pronta eles ficam mais assentados, fica mais bonito. Então aqui agora eu vou usar esses 4. Aqui é um blocador, mas vocês podem fazer até num isopor, pode dar uma adaptada aí, tá? Mas a gente já tem bastante assim no mercado para vender. Olha só. Eu falei da blocagem, olha como a peça que foi blocada, ela fica mais certinha, mais esticadinha, tá? Essas duas aqui não foram blocadas. A gente vai fazer agora a união. A união dos quadrados, eu sempre oriento a fazer o quê? Testes antes, tá? Pra ver qual que é a intenção. Tem diversas maneiras de fazer essa junção, tá? Com costura invisível, com a agulha de tapeçaria, com a própria agulha de crochê, com ponto baixo, com ponto baixíssimo, pela frente, pelo avesso, tá? Ressaltando, você pode colocar um fio colorido, não é o nosso caso aqui, mas você pode colocar um outro fio de outra cor e criar, fazer alguma coisa diferente. Então, eu sempre oriento, faz os testes para ver o que cabe melhor aí no projeto que você tá fazendo. No meu aqui, eu tô fazendo pelo avesso e com ponto baixíssimo, ok? Então, eu vou fazer essas duas costuras aqui e isso vale pro colete todo, tá? Lembrando que a gente tem esse projeto, então a gente vai tecer 62 quadradinhos dessa forma, aí a gente vai fazer essa dobra aqui pela metade na altura e depois essa outra dobra aqui, e aí você consegue costurar esses últimos aqui. E aí você já tá com o colete só faltando os acabamentos. Então eu já tô aqui, ó, com minhas 4 pecinhas do lado do avesso, já faço o meu nó corrediço e vou pegar aqui 2 deles. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Cada pontinho desse vai um ponto baixíssimo que vai unir os dois. Então, olha só, das 2 correntinhas, eu vou pegar uma correntinha daqui e outra de um e outra de outro. O que acontece? Eu vou pegar por dentro dele, por dentro da correntinha aqui, ó. De que maneira? Da maneira que por fora eu vou ficar com relevo, com uma das alcinhas aparecendo. Então, eu vou pegar a mais externa desse quadradinho e a mais externa do outro, ok? Laço o fio e passo por dentro dos dois aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, tá? Novamente, ó, vou pegar a alça aqui de fora desse quadradinho e a alça de fora daquele quadradinho do outro lado e vou tecendo pontos baixíssimos. Um por um, tá? Ó, fiz um pouquinho, vou abrir aqui só pra vocês verem como que tá ficando. Olha só. Pro meu projeto, eu quis que ficasse com esse detalhe. Que acontece? As 2 alcinhas aqui, ó, da parte desse quadrado de cima e do quadrado de baixo, e a costura, ela fica em baixo relevo. Agora, a gente chegou no finalzinho aqui, a gente já chegou nas correntinhas. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. Pega uma alcinha da correntinha de cá e a mesma coisa do lado de lá, tá? Agora, a gente já vai unir com os outros 2 aqui. A gente já dá continuidade. Da mesma forma, pega as outras correntinhas aqui, de um lado, do outro e continua, tá? Dá continuidade. Pensando que a gente vai ter
uma linha bem grande, tá? Vocês vão ter vários quadradinhos aqui. A gente já faz a costura de uma vez, de uma reta inteira. Então, vamos lá, vamos finalizar aqui nossa costura. Então, olha só, a gente tá fazendo aqui a nossa costura no outro sentido. Quando a gente chegar aqui no meio, a gente vai procurar aqui, ó, e achar as alcinhas das correntinhas que a gente não usou, ok? E aí, faz da mesma forma, pega as duas alcinhas, passou. Aqui a gente passa por cima, pode fazer uma correntinha, ó, pra passar por cima dessa costura que a gente já fez no outro sentido. E vai para as outras correntinhas lá, para iniciar o outro quadrado, tá? A junção dos outros quadradinhos aqui. Mesma coisa aqui, achei. Correntinha, vamos lá. Então, olha só. Estamos dessa forma. Então, a gente faz a costura toda num sentido e depois faz no outro sentido. Estando com as costuras todas prontas, a gente vem para a parte de acabamentos. Agora, a gente já tá aqui com a nossa peça completa, tá? O nosso colete. Então, aqui ele já tá, olha só, com todas as costuras verticais, horizontais. Aí, a gente tem que fazer os acabamentos de mangas e o acabamento de pala e cos. Como que eu fiz aqui? O projeto do filme, eu percebi que ele não tem esses acabamentos, tá? Mas eu, na minha proposta, eu fiz os acabamentos aqui com ponto de barra, ponto relevo em barra, um acabamento aqui em ponto baixo e aqui embaixo também fiz um acabamento em ponto relevo, tá? Que é um pra frente, um pra trás. Eu faço o acabamento aqui primeiro das mangas. Primeiro eu fiz o quê? Uma carreira de ponto baixo em tudo, tá? Peguei nas mangas, fiz uma carreira de ponto baixo. Se você achar que tá um pouquinho largo, que tá embabadando um pouco, tal, faz algumas diminuições, tá? No meu caso, eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, pra ele dar uma fechadinha, porque ele dá um pouquinho uma embabadada. Tá? Então, faz a primeira carreira com algumas diminuições em ponto baixo e depois a gente faz o ponto barra, tá? O ponto barra nada mais é do que o ponto alto que abraça o ponto de baixo, certo? Ao invés de você pegar por dentro da cabeça do ponto, você abraça o ponto. Um pra frente e um pra trás, esse é o ponto barra. Então, você dá a volta com o ponto barra, lembrando que a gente tem tudo isso explicadinho lá na receita escrita no blog da Fios Pinguim. Então, a gente faz as mangas e aí a gente vem e faz essa parte do cos, tá? De que forma? A gente vira o nosso colete de cabeça para baixo, engata o fio aqui e faz essa barra. A barra da mesma forma, tá? Você vai fazer primeiro uma carreira de pontos baixos na volta toda. E aí, você vem fazendo algumas carreiras aqui de ponto barra. Terminando o ponto barra aqui, aí eu faço o acabamento da pala. Então, a pala eu deixo por último. Por quê? Porque aí você faz a pala na frente já da barra. Ele fica um acabamento inteiriço, tá? Que aí eu acho que fica mais bonito esse acabamento aqui. Da pala toda em ponto baixo. Da mesma forma, tá? Se você achar que tá embabadando um pouquinho, faz algumas diminuições e aí fica a seu critério. Para finalizar, no meu colete aqui, na minha peça, eu quis fazer um cintinho. Um cinto simples, tá? Todo em ponto baixo. Então, eu fiz mais ou menos 1,5 m de correntinhas e fiz 6 carreiras. Ele é opcional, tá? Eu achei que deu um charme a mais aí pra peça. Então, você faz o cinto e fiz, inclusive, uns passadorzinhos aqui, ó. Tá? Na parte de trás, olha só. Nessa fileira aqui do meio, a parte de trás, eu engatei o fio e fiz umas correntinhas, tá? De um lado e do outro, que aí o cinto fica que não cai. Eu posso deixar ele amarrado atrás e ele dá um aspecto assim mais acinturado. Eu achei que ficou bem bonito. E você pode usar ele com o cinto e sem o cinto, tá bom? Então é isso. Lembrando
Lembrando que a receita completa está no blog da Fios Pinguim e vocês podem se inspirar ainda mais acessando nossa página exclusiva no Pinterest, onde temos imagens de pesquisa que nos inspiraram na produção da nossa peça. Para conhecer mais do nosso trabalho, acesse nossos canais aqui no YouTube e no Insta digitando Só Se For Crochê. E deixo aqui uma das muitas mensagens que esse filme nos trouxe. Ainda estou aqui nos convida a refletir sobre o passado para construirmos um futuro mais justo e democrático. E não vai embora agora não. Aproveita para maratonar os outros episódios das 2 outras temporadas. Um beijo e até o próximo episódio.